Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Eu quero me deter nessa parte B desse versículo. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Eu tenho meditado nessa palavra já há alguns dias. E creio que essa palavra falou comigo e também vai falar contigo. Muitas vezes nós queremos que a palavra atinja todas as pessoas. Mas muitas vezes a palavra só tem um objetivo: atingir apenas um coração. Se atingir todos os corações, glória a Deus, aleluia. Mas se essa palavra nessa noite atingir um coração e essa vida for abençoada e sair daqui com a certeza, valeu tudo que foi feito nessa noite. Valeu tudo que nós fizemos. Então, que essa palavra nessa noite venha cair no teu coração e venha germinar e venha produzir um fruto no teu coração, um fruto de vitória. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Quem falou isso foi o rei Josafá. Todos sabem a história, era rei de Israel. Estava lá no seu castelo, no seu trono. Mas uma notícia um dia chegou. Olha, vem contra você um grande exército. E essas pessoas que vêm contra você, eles não respeitam ninguém. E eles falam que não existe Deus que possa deter a força deles. E este homem, se nós olharmos a fundo, ele um pouco se desesperou, se nós começarmos a ver essa história. Porque ele já estava sabendo das histórias que estavam acontecendo quando esse exército passava. Por onde esse exército passava, eles matavam as mulheres, crianças, levavam escravos, destruíam tudo. E ele começou a pensar: e agora? O que farei? Convocou todos do povo de Israel, chamou os profetas, se aconselharam, e se levantou um homem lá no meio deles e disse para eles louvar, cantem, busquem a presença de Deus, jejuem, orem. E esse rei decretou um jejum, onde nem os animais comiam. E aqui ele fala na sua oração: ó Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há forças perante esta grande multidão que vem contra nós. Que não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Mas o que nós podemos fazer? A palavra nós aplicamos na nossa vida. Muitas vezes nós nos encontramos aqui, não sabemos o que vamos fazer diante das lutas que se levantam. Para onde olhar no meio da guerra? Para onde olharmos quando as tempestades se levantam? Para onde olhar quando as noites escuras vêm sobre a nossa vida? Para onde nós vamos olhar quando um laudo diz que temos algo grave? Para onde olharmos quando nós sabemos que a nossa família está ruindo? Para onde olhar quando todos os nossos sonhos, os nossos projetos diante de nós somem? Este homem deve ter passado 1000 coisas na sua cabeça. Mas algo que nós podemos tirar para a nossa vida. Ele falou: nós não sabemos o que nós vamos fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Talvez hoje, eu falo para mim mesmo, quando eu analisava essa palavra, meditava, talvez hoje eu possa estar vivendo um dilema, algo insolúvel. Muitas vezes não comentei com alguém, mas eu tenho um grande problema. Todos nós temos um problema, todos nós temos uma dificuldade, todos nós temos um desafio. Se nós der uma oportunidade, assim, vem aqui falar qual é o teu problema, qual é o teu desafio, nós vamos passar dias aqui, porque todos têm um problema. E esse rei tinha um problema.
grande exército que vinha contra ele. E o que fazer? Mas ele fixou os seus olhos em Deus. Eu não sei o que fazer, mas Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Aleluia. Muitas vezes nós nos sentimos desorientados. Muitas vezes nós nos sentimos incapazes, impotentes diante da situação. Mas é nessa hora que nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus. Glória a Deus, aleluia. É isso que nos mantém firmes. É isso que faz nós não perdermos o foco. E eu quero deixar um ponto para os irmãos aqui, baseado na vida desse homem Josafá. Josafá não confiou nos seus soldados e seus cavalos. Até hoje, o exército de Israel é um dos melhores exércitos do mundo. Por terra, ninguém ganha deles. Os Estados Unidos, por mar, é ótimo. Mas exército por terra, se tu pesquisar, é de Israel. Eles já é um povo milenário em batalha. Eles sabem a arte da guerra. Eles tinham soldados treinados. Eles tinham um bom armamento bélico na época. Mas esse rei ele não confiou nos recursos que ele tinha. Ele poderia ter colocado em prontidão todo o seu exército, assim, não, meu exército é poderoso. E nós vamos acabar com esses homens. Eles vão ver só o que eles estão pensando. Ele podia deixar o orgulho subir ao seu coração, a sua posição falar mais alto. Eu sou rei de Israel, eu vou enfrentar eles. Eu não vou me humilhar perante Deus. Primeiro eu vou pelejar. E muitas vezes nós fizemos assim. Nós vamos na nossa força. E lá na frente nós batemos com a cara na parede. Porque nós não queremos fixar os nossos olhos em Deus. Este rei não, ele não confiou nisso. Mas ele disse que não sabia o que fazer. Mas os seus olhos estavam fixos em Deus. Porque ele sabia que Deus ia dar uma solução para a sua vida. Que Deus ia planejar algo maravilhoso. Isso que nós vamos ver nessa noite. E olha que a palavra nos fala no livro de Salmos, capítulo 20, versículos 7 e 8. O salmista falou algo maravilhoso a respeito disso. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Muitas vezes nós confiamos, como eu falei, nos artifícios do mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa que você já sabe. O dinheiro falha. A nossa força falha. As pessoas falham. Mas quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, Ele não falha. Isso tu pode ter certeza. Ele não falha. Ele não nos deixa desamparados. E este rei sabia o que era isso. Ele recorreu a Deus. A palavra diz que eles decretaram jejum. E Deus falou no meio deles, disse assim, olha, vocês não vão precisar levantar uma espada. Porque essa luta é minha, não é de vocês. Diz que se levantou um dia. E aquele exército que vinha contra eles começaram a brigar entre eles mesmos. Algo inexplicável. Mas milagres não se explicam, milagres se vivem. Diz que eles começaram a combater uns com os outros. E diz que no outro dia veio a voz de Deus no meio deles e disse assim, olha, aqueles que tentavam destruir vocês, só existe corpos pelo chão. Vão lá e peguem todo o espólio de guerra. É de vocês. Só por uma atitude deste homem, Deus fez uma revolução na vida dele. Então, independente, talvez tu não esteja enfrentando hoje uma guerra, um exército contra você. Mas todos nós temos as pressões, as tentações. Nós temos os nossos desafios, os nossos obstáculos que nós enfrentamos. Nós chegamos aqui hoje, todos nós, como eu falei, temos um problema. Estamos sofrendo alguma pressão, estamos sofrendo alguma tentação. E nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Nós precisamos estar fixados nele para nós obter força, para nós conseguir vencer.
negociar mais um ponto com os irmãos. Em meio à crise, Josafá colocou seus olhos em Deus. Então, no meio das tuas crises, dos teus dilemas, coloque os teus olhos em Deus. Aleluia. Olhe só para Ele. Aleluia. Uns dias antes do meu avô falecer, nós fomos num médico. E meu avô já estava um pouco debilitado. E eu e meu primo chegamos e falamos: vô, olha só para Jesus. Olha só para Jesus. Eu estou olhando só para Jesus. No outro dia, no lugar que eu trabalhava, bateram cedo da manhã. Era meu primo, Luciano. Márcio, o vô está morrendo. E naquela noite anterior, nós tínhamos falado: vô, olha só para Jesus. Eu vou, meu filho, eu estou olhando só para Jesus. E chegou a falecer numa manhã. E foi com Cristo Jesus. Glória a Deus. E assim é a nossa vida. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos durar. Ninguém nasce na festa dizendo que vai durar 20, 30, 40, 80 anos. Por isso a necessidade de nós olharmos para Jesus todos os dias. Nós aqui nessa noite queremos olhar para Jesus. Muitas vezes as lutas, as dificuldades, as tempestades, como eu falei, ofusca a nossa visão. E nós não conseguimos enxergar. Essa semana eu li uma ilustração sobre uma pesquisa que uns cientistas fizeram. Pegaram 2 ratinhos e colocaram um ratinho dentro de uma jarra, uma peça toda escura. E botaram dentro d'água esse ratinho. E marcaram um tempo para ver quanto tempo aquele ratinho ia viver nadando naquela peça toda escura sem enxergar nada. E eles ficaram observando. Num período de 3 minutos, aquele ratinho desistiu e morreu. Pegaram outro ratinho e colocaram na mesma jarra, mas deixaram apenas um raio de luz sobre a jarra e largaram aquele ratinho dentro d'água. Para surpresa dos cientistas, aquele ratinho que tinha um foco de luz nadou 36 horas. Ah, mas o que tem a ver isso aí que ele está falando essa noite? Aquele ratinho fixou naquela luz. E aquilo trouxe uma esperança para aquele bichinho. Porque ele conseguia ver a luz. E ele continuou lutando por sua vida. Assim é o ser humano. Quando nós olhamos para as coisas que não são de Deus, olhamos para os problemas, para as dificuldades, para as noites sombrias do medo que nós passamos, e tiramos o foco da luz de Cristo Jesus, nós morremos. Não fisicamente, mas muitas vezes espiritualmente. E junto com isso aí falava que o ser humano, ele pode ficar 40 dias sem se alimentar, 44 dias sem beber água, 4 minutos sem oxigênio, mas o ser humano não consegue viver 1 segundo sem esperança. Então nessa noite, olhe para Jesus, olhe para Ele. Dificuldade todos nós temos. Eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações, mas eu quero olhar para Jesus. Eu não quero perder o foco. Eu vou continuar lutando, porque existe esperança. Existe esperança, e a esperança é Cristo Jesus. É isso que nos mantém vivos, é isso que nos motiva. Muitas pessoas vão dizer: o que motiva meu trabalho, o que me motiva eu fazer coisas que eu gosto, tudo bem, mas o que motiva realmente uma vida e preenche o vazio no coração é quando a pessoa olha para Cristo Jesus, pois todas as coisas têm sentido para ela. Colocar um sentido na vida. O ser humano está continuamente em busca de um sentido da vida. E a gente começa a ocupar o nosso coração, a nossa mente, em busca de um sentido. E nós, quando olhamos para dentro de nós podemos ver o quanto nós somos vazios quando nós não temos Cristo Jesus. Porque nós olhamos para coisas que não têm estrutura, que não é sólida. Esse rei Josafá, ele sabia que ele tinha um tremendo exército, que tinha boas armas, que tinha bons cavalos, bons arqueiros. Eles tinham muita coisa, mas ele não olhou para isso, porque isso não garante vitória.
O que tu tem não pode te garantir vitória. Mas o que tu carrega no teu coração, Cristo Jesus, esse te dá vitória. Aleluia. Isso te dá vitória. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei quarta-feira sobre a história de uma senhora que foi numa igreja precisando de muita ajuda. E ela chegou nessa igreja e disse assim: eu preciso de oração, eu quero vencer, eu quero paz, eu quero isso. E o pastor chegou e disse assim: olha, nós vamos orar por tua vida e tu vai conseguir um carro zero, tu vai conseguir uma boa casa. Ela disse assim, ela parou e disse assim: tudo isso eu já tenho, tudo isso, bens, posse, tudo isso eu tenho. Eu não quero bens, ela falou. Eu quero estar bem. Eu quero esperança. Eu quero olhar para Jesus Cristo e saber que Ele está me confortando, me ajudando. Então nós saímos da nossa casa não para buscar bens, mas nós queremos estar bem. Nós queremos paz interior. Nós queremos poder botar nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Nós queremos saber que a nossa família está em segurança, que os nossos sonhos, os nossos projetos estão seguros em Cristo Jesus. Mas como isso? Eu preciso olhar para Jesus. Se eu olhar para as circunstâncias, eu vou desistir. Foi o que aconteceu, que nós sabemos a história de Pedro, quando viu Jesus andando sobre o mar. Ele falou: é tu, mestre, sou eu quero. Ele: vem, Pedro. Pedro andou sobre as águas, mas a palavra diz que quando Pedro observou as ondas e o vento, ele ficou com medo. E o que aconteceu? Ele começou a submergir as águas. Mas ele gritou: Senhor, salva-me. Na hora que ele falou: Senhor, salva-me, ele olhou para Jesus. E quando ele estava quase submerso, o Senhor levantou ele. Aleluia. Como será que ele voltou para o barco? Ele voltou andando com Cristo Jesus. Glória a Deus. Então nessa noite olhe para Jesus e diz assim: Jesus, me toma pela mão. Me faz uma pessoa forte. Me faz uma pessoa de coragem para enfrentar as dificuldades. Eu não sei o que eu vou fazer diante deste problema, mas os meus olhos estão postos em Ti. Eu não sei o que eu vou fazer com a minha família, mas os meus olhos estão postos em Ti. Eu não sei o que eu vou fazer com o meu casamento, mas os meus olhos estão postos em Ti. Eu não sei o que eu vou fazer, Senhor, no meu trabalho, Senhor, a minha vida, o que vai ser daqui para frente, mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Eu sinto medo, Senhor, mas os meus olhos estão postos em Ti. É assim que nós vamos obter a vitória, é colocando os nossos olhos em Cristo Jesus. E a palavra fala, no Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Como eu vou ser salvo? Olhando para Cristo Jesus. Salmo 121, para deixar para os irmãos: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? De onde me vem o socorro? De onde? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto sofrer, suportou a cruz, desprezado, a afronta, recebeu a afronta, mas ele se assentou à destra do trono de Deus. A receita que eu quero te dar nessa noite, a receita que eu quero te dar para uma vida bem sucedida, abençoada, é tu olhar para Jesus. Ah, mas o vento está forte, tu não sabe o que está passando comigo. Tu não está comigo lá na minha casa. Tu não está comigo à noite no meu quarto. Eu não estou. Não posso estar lá. Não tenho esse poder. Mas Jesus está contigo. Ele está lá. Ele está contemplando a tua vida. Ele sabe tudo o que acontece conosco. A palavra diz que Ele sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe tudo. Ele sabe o que está se passando contigo. Ele sabe o que tu sente lá no teu íntimo. Ele sabe. Então nessa noite olha para Ele e diz assim: Jesus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Me dá uma direção, me dá uma orientação. E o salmista fala no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? A tua vara e teu cajado
cajado me consola. Aleluia. Todos nós passamos por vales. Muitas vezes eu converso com os irmãos, olha, eu passei um bom pedaço na minha vida de luta. Mas o Senhor me abençoou. Por que isso? Porque a gente vê tantas histórias, o fracasso sendo transformado no triunfo. Porque pessoas colocaram seus olhos em Cristo Jesus. Aleluia. Não olharam as circunstâncias. Não ouviram as vozes contrárias. Então nessa noite saia ouvindo a voz de Cristo Jesus. Saia olhando para o autor e consumador da tua fé. Saia olhando para essa luz. Existe esperança sim. É a esperança de Cristo Jesus. No livro de Isaías, nos fala no capítulo 60, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta, resplandece, deixa a luz do Senhor vir sobre a tua vida, e eu te digo que tu não vai andar em trevas, tu não vai andar em escuridão, a luz do Senhor vai te guiar. É como foi lá no passado no deserto, quando o povo andava no deserto, marchando nas noites frias do deserto, como eles eram conduzidos. Diz que à noite Deus botava uma coluna de fogo para conduzir o povo. E no dia, naquele sol escaldante, 50 graus, diz que a nuvem vinha para trazer proteção para o povo. Deus protege, Deus cuida, Deus supre, Deus salva, Deus liberta quando nós olhamos para Ele. Então olhe para Ele nessa noite, chame por Ele, busque o teu milagre. Vamos se pôr de pé, irmãos, vamos orar. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Está aqui nessa noite e quer fazer uma obra na nossa vida. Ele quer fazer uma obra na nossa vida. Se você chegou hoje, nessa noite, só enxergando o problema, sai enxergando Cristo Jesus, que tem toda a solução. Se você quiser receber uma oração, nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando pela tua vida, pela tua família.